Vai para o capítulo 11, versículo 1, por favor. Capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também Ó, eu de Cristo. perdão, irmão. Falta no versículo 32, 33 e depois esse aí aqui, né? O versículo 1, né? No finalzinho do capítulo 10, porque é um Sim. contexto, né? Isso que você leu agora aí, se a gente for entender, ele está fazendo é um contexto que Paulo está tratando e falando, e daí você vai ver que no versículo 31, 32, 33 e depois o versículo 1, por favor. Tá bom. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aí, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Certo. Então, é que interessante. Ele não está... Isso aí, não, né, infelizmente, usam, né, esses versículos para falar uma coisa que não tem nenhuma lógica, né? Não tem base doutrinal, vamos dizer assim, para você fazer coisas errôneas, coisas mundanas, coisas que tropeçam pessoas para ganhar outras pessoas. Por isso que eu pedi para você ler o versículo, porque ele vai continuando e depois ele fala para não ser tropeço para ninguém, nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, como ele procurava em tudo, né, fazer o bem e ser testemunho, um bom testemunho para todos. Só que ele sabia que ele também teve as suas falhas. Por isso que ele fala assim, portanto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, aquilo que ele pôde imitar Cristo, que fosse imitado nele também. Né? Então, eu entendo esses contextos, quando Paulo fala nesse assunto, nós acabamos de falar aí, por exemplo, do fiz-me tudo para com todos, é no sentido positivo. Né? No amor que ele tinha por todos, então ele fazia fraco para com os fracos, mas isso não era de forma nenhuma hipocrisia, né? Porque se você for mesmo fazer tudo para com todos, você vai ser um hipócrita, né, irmão? Na verdade, nós seremos, né, hipócritas, porque como é que você pode agradar pessoas diferentes? Então, você vai ter que, sabe, não preciso falar muito, né? E assim por diante. Não cabe para o cristão isso aí. O que ele está mostrando é que aquilo que nós podemos, imitando a Cristo, fazer com as pessoas, nós devemos fazer, sim. Sabe? Nós devemos fazer. E sem ser tropeço, né? Sem ser tropeço. Podemos ajudar uma pessoa? Sim, podemos ajudar. Por isso que o que eu vejo que Paulo, Paulo não gostava, o que a doutrina não gosta, né, o que Paulo censura muito, é lei. Né, ele não a lei. A lei já não tinha nem o que falar da lei, né? Não que a lei fosse problema, né? Mas é lei, é cristão com lei. Isso aí é terrível, porque o cristão com lei, ele, ele separa, ele faz separação entre cristãos, ele faz separação de cristão e incrédulo, no sentido de se tornar melhor. Porque a lei, o que ela faz com a pessoa? Ela faz na consciência da pessoa melhor. Isso é lei. Qualquer lei que você faça,
Então você vai fazer aquilo, daí você passa a ser, nossa, olha o que eu estou fazendo, eu estou guardando, então você passa a ser melhor. Isso aí é um problema sério. E daí impede, isso infelizmente impede muitos cristãos amar, né? Amar as pessoas, os incrédulos. Nós vemos como é difícil, né? A gente amar uma pessoa que tem mau testemunho, uma pessoa que não, né? Uma pessoa amar no mundo, né? Uma pessoa incrédula amar, é difícil, porque puxa, porque você não quer se comprometer, lógico, você tem que tomar cuidado realmente, né? Mas nós devemos orar para que a gente, de repente, você vai ser um instrumento para chegar nessa pessoa. Porque quem diz que o senhor não pode salvar? Não é, por exemplo, vou dar exemplo uma vez. Desculpa de rir. Ai, meu senhor. Uma vez, uma vez eu estava conversando com o Traveco na esquina, falando do senhor para ele. Imagina a pessoa passando, vendo eu falando com aquele travecão na esquina. O que ele ia pensar? Mas eu estava falando do Senhor para ele, entendeu? Então, foi uma oportunidade que eu não podia perder, sabe? Foi um momento único. E foi uma vez só que aconteceu isso na minha vida. E aconteceu. Então, sabe, que eu dei um folheto, a pessoa perguntou, o que é isso? Sabe, que eu ia falar, não vou falar com você não, vou embora. Você acha que eu ia fazer isso para ele? Parei e fiquei conversando, falei, sobre Jesus aqui, mas o que é? Você é o quê? Sou isso, comecei a pregar o evangelho para ele, entendeu? Mas isso que eu quero dizer, que nós devemos amar, sabe? Porque você não podia ser o vaso para salvar essa pessoa, lógico. O senhor vai ter que falar com essas pessoas através de quem? De anjos? Não, somos nós, irmãos. Então nós devemos tomar cuidado, né? Com o limite nas coisas, sabe? Então, realmente, lógico que eu não vou me fazer. O me fazer, quando Paulo fala, não é fazer a mesma coisa. É você colocar em compaixão, sabe? Você descer no nível, né? Mas não é no nível moral. Não é isso. Paulo não está falando isso. É isso que a pessoa não entende, é que muitos acham, então quer dizer que eu vou lá no bar sentar ficar bebendo com os caras lá? Não, não é isso. Não é isso, de jeito nenhum. Estou dando exemplo dessa pessoa aí. Eu não estava me tornando um impuro, nem um fornicário, sei lá que nome que vai dar para isso, esse tipo de comportamento, porque eu estava ali falando com ele, mas eu estava ali, o senhor abriu uma oportunidade e falei com ele. O Já Lemão, tive, foi no sentido de empatia, é nesse sentido? isso, já. Porque não é isso que o senhor tinha, o senhor não simpatizava, né? O senhor se condoía, né, pelas pessoas, né? O senhor chegava e falava assim, eu tenho compaixão dessas pessoas. Então, essa é a compaixão, mas ele se fazia igual? Não, ele não fazia igual, mas ele sentava. Até falavam que ele comia com os publicanos, com os pecadores, bebia com os, né, ficava com os beberrão. Ele não fazia isso, mas ele tinha compaixão. Todo mundo que chegava a ele, o senhor nunca tocava ninguém embora, o senhor falava, né, com amor e julgava, logicamente, a pessoa. Né? O senhor nunca foi complacente. Nós vemos que sempre que as pessoas chegavam a ele, as últimas conversas, o que era? Vai e não peques mais. Né? Não era, oh, continua na sua vida aí. Não, o senhor tratava, conversava e vai e não peques mais. Então, é nesse sentido, nós devemos ter compaixão, irmão, porque um dia o senhor... Olha, irmão, se não tivesse alguém me buscado, que foi o Senhor que me fez isso, mas eu te quero dizer, foram irmãos que vieram atrás de mim no mundo, sabe? Ninguém teve vergonha de mim, não que eu fosse uma aberração também, né? Mas as pessoas chegaram até mim. Imagina se alguém não fosse chegar até nós, como é que ia ficar?
E assim são essas pessoas, sabe? Nós vamos entender que são um nível moral baixo e etc. Então, sim, mas o senhor pode salvar? Pode salvar. Quem diz que não pode, né? Então, às vezes, somos nós aí, o veículo, sabe, de pregação do evangelho, né? Até eu estou citando isso porque um irmão falou uma vez que perguntou qual era o limite dele distribuir folhetos, até onde. Eu falei, irmão, então é o senhor que vai guiar. É porque nós devemos guardar o Senhor, né, o testemunho, né, nós devemos nos guardar disso, com certeza, mas nós ficarmos também sensíveis, ou sensitíveis a uma oportunidade também, porque senão a gente vai botar um limite, né? De repente, o senhor faz você, como aconteceu comigo ali, né? Pode acontecer. Lógico que pode, né? E graças a Deus, até fiquei feliz, fui embora aquele dia. Falei, puxa, quem sabe, né? E eu penso hoje, quem sabe, né? Se a pessoa não se converteu, né? Quem disse que é impossível, né? O senhor salvou a mim porque ele não pode salvar outra pessoa. Porque só muda as atividades. As atividades são diferentes, mas o pecado é o mesmo. O homem é um pecador, né? O senhor é capaz de salvar tanto um como o outro? Sim, pode salvar aquele que deve 50 e pode salvar aquele que deve 500 também. Então, esse é o ponto, né, de que Paulo está falando aí, que ele fez tudo para com todos. Eu vejo nesse sentido, sabe? Ele não colocou limites, sabe? Ele fez tudo para com todos, mas não no sentido comprometendo o testemunho e tampouco ele fez hipocritamente. Ele fez com coração e com sinceridade as suas atividades no meio de todos, gentios, judeus e etc. e tal. Mas agora, teve as suas falhas? Sim, teve as suas falhas. Por isso que ele fala, ser meu imitador, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cristo, sim, é todo imitável. Né? Cristo, sim, é todo imitável. Agora, Paulo teve suas quedas, por isso que ele fala, como também eu sou de Cristo. Então, aquilo que Cristo poderia ser visto nele, amém. Então, que imite a mim naquilo que eu faço, que eu imito Cristo. Então, é nesse sentido que eu vejo que esses versículos, né, mostram essa liberdade do testemunho, né, de estender o todo, né, não importa quem seja, estende o todo para a salvação, porque o Senhor veio morrer por todos, né, o judeu, para o gentil, para o escravo, para o livre, o menos pecador ou mais pecador, né, isso à vista do homem, né, sim. Eu falei um dia para os irmãos um dia isso aí. Nós tivemos uma reunião, sentado lá, e de repente entra um irmão acompanhado de um mau elemento da cidade aí, né? Ou seja, uma prostituta, ou, como disse, um travesti, ou seja, a pessoa entrou, sentou lá, eu falo a verdade, eu fico feliz de ver um negócio desse, né? E muitos podem ficar, louco, oi. Amém, irmão, sabe? Porque nós devemos entender isso, que a Assembleia deve ser santa, purificada e etc. e tal. Mas nós não devemos nos limitar ao ponto tal que uma pessoa não possa ir lá para ouvir a palavra de Deus, né, numa ocasião. O que nós não devemos permitir é que uma pessoa que começa a ir lá e não abandona a sua vida moral, com seus compromissos morais, e começa a ir lá. Daí não, né? Daí pode parar, né? Daí a gente vai ter que falar, né? Eu estou dizendo para uma prostituta, né? Ela começa a ir na reunião, ou qualquer pessoa, tá? Que tem o seu testemunho fora aí, o seu testemunho público mal, começa a ir na reunião e não abandona a sua vida, nós não devemos tomar cuidado, porque ela, no fim, começa a associar a reunião com essa pessoa, né? Daí é complicado. Nós temos que realmente falar e chamar
né, chamar a pessoa à sua responsabilidade. Mas, com respeito à pessoa ir lá e sentar, ouvir a palavra, ou nós falarmos a palavra para alguém, nós devemos ser bem simples a isso aí, sabe? Devemos ser... Eu vou dar outro testemunho meu. Você está falando de mim porque, pelo menos, eu sei o que eu estou falando. Teve uma outra pessoa também, que no tempo que eu estava lá na Verdades Vivas, ele escreveu pedindo ajuda na vida dele, que coisa e tal. Comecei a falar com ele, escrever, né? Não lembro o nome dele mais. Falando, no fim, falou, depois lá para a quarta, no tempo era cartas, né? Que a gente escrevia cartas, na tempo não tinha muito e-mail, era novo, nem usava muito isso aí. Daí na quinta carta, mais ou menos, daí ele falou que ele era isso aí, que ele era um travesti. E daí ele achou, daí que eu escrevi. Daí respondi para ele, escrevi, né, que o senhor morreu por todos. Daí ele ficou muito feliz, respondeu a carta, ficou muito feliz, porque ele achou que depois que ele falou aquilo, ele achou que ele não ia escrever mais para ele. Eu falei, não, pelo contrário, né, vamos continuar, eu estou falando do Senhor para você. E eu estou fazendo isso para salvar você dessa situação, porque o Senhor... E continuei com o Evangelho. Ao ponto tal que um dia ele falou, posso ir visitar você aí em Limeira? Ele era de capital, de São Paulo. Eu falei, pode vir. Ele veio normal, assim, e não apresentava nada. Ele tinha um jeito meio esquisitinho, assim, né, meio efeminado, mas não muito, não era muito gritante, não, sabe? Até que era uma pessoa até normal. Falei, ele foi em casa, né? Levei ele até em casa um dia, nós entramos lá, o dia que ele foi lá, nós entramos, conversei em casa com ele. A Rosalie nem imaginava quem era ele, assim, né, no ensino. Ficou lá e nós conversamos, coisa e tal, do Senhor, tá. Aí ele foi embora, foi dormir no hotel. Eu não falei nada, não convidei para ele dormir em casa, né? Não sei como é que é a situação, né? De repente é uma pessoa doente, né? E até ele foi em casa, porque eu vi, quando ele foi lá na Verdades Vivas, que ele era uma pessoa normal, conversava normal. E então eu falei, vamos lá em casa, você toma um lanche lá em casa, depois você dorme lá no hotel, no dia seguinte você vai embora. E foi o que aconteceu, né? Ele foi em casa, conversamos, foi embora. Então, sabe, na verdade, eu colhi em casa uma pessoa, só que ele não foi lá de peruca, de saia justa, não foi nada disso. Ele foi com uma pessoa normal. Ele sabia disso, né? Ele teve o bom senso de ir lá com uma pessoa normal. No entanto, a Rosalie nem imaginava que aquela pessoa lá era um travesti, né? Porque ele estava completamente normal, conversou normal, nós lemos a Bíblia junto, falamos junto, ele chorou, sabe? E confessou a dificuldade da vida. Enfim, o Senhor permitiu. E depois ele foi embora e nunca mais eu ouvi. Depois de uns 2 anos depois, ele escreveu que ainda ele estava buscando ajuda, assim, ele estava fazendo parte de um grupo de ajuda, coisa e tal. Eu falei, amém, irmão. Continua, sabe? Se você depende de alguma ajuda externa, fica sossegado, sabe? Como uma pessoa também buscou uma vez, lá na Verdades Vivas, que ela tinha tido problema com drogas, e ela ia aquela coisa anônima lá, de ajuda, né? Aqueles narcóticos anônimos, uma coisa assim, não sei, não lembro como é que chama, e perguntou se aquilo não teria problema. Eu falei, não tem problema nenhum, né? Se aquilo não ia misturar com o evangelho. Eu falei, não, porque você tem uma doença, você tem um problema. Então, lá é um lugar que cuidam disso. Você deve ir lá, sim, sabe? Vai lá, inclusive, se está vendo que está fazendo bem para você isso, continue indo lá, não tem problema nenhum. Então, essa pessoa escreveu que ele estava participando num lugar desse, coisa e tal, agradeceu mais uma vez tudo que eu fiz por ele, coisa e tal. Então, você vê, irmão, a gente tem que ser simples, né, na verdade, né? Eu devo ser sábio, né, para não tropeçar, de não ser tropeço para nós mesmos, né, e comprometer ou fazer qualquer coisa assim. Mas, por outro lado, tem que tomar cuidado também, não fazer bobagem, né, abandonar uma pessoa que está precisando de uma ajuda, que você ajuda e você não quer fazer.
Ô, irmão, eu estava até lembrando aqui de um trecho lá em Atos 17, quando Paulo prega lá para os atenienses, né? No versículo 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Mas aí, quando adiante ele vai pregar o evangelho, né, ele não chega atacando a idolatria deles, né? Ele, por mais que aquilo ali deixasse ele revoltado, né, com aquela idolatria, ele não chegou lá atacando essa falta deles, né? Ele pregou o evangelho para eles, né? Porque é só o É, Senhor que liberta a gente dessa distúrbio. exatamente. É um bom exemplo, isso aí é verdade. E Paulo, você vê que Paulo falou com amor, né? Falou com amor a eles. A pregação é maravilhosa, né? Deixa aí, Atos 17. E é verdade, né? A gente vê, né? É uma coisa que você vê que não tem, é reprovável, né? Inteiramente reprovável aos olhos do Senhor, mas é um pecador, tá ali, ué. O Senhor morreu por eles também, né?